Bom dia a todos. Vamos voltar às parábolas. E hoje eu gostava de ler uma parábola que mete Pilatos, mete uma torre e mete uma figueira. Está em Lucas capítulo 13, versículo 1. E diz o seguinte: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eu, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igual modo perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondendo: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Até aqui. Algumas coisas aqui que são importantes, que saltam logo à vista. A abordagem que fizeram de Jesus. A questão da ação de Pilatos para com aqueles galileus. A questão de fundo era um castigo de Deus. Deus castigou-os por estarem a sacrificar indevidamente. E esta é a questão de fundo, porque Jesus imediatamente responde: julgai vós que eles eram mais pecadores do que outros. E a situação que aconteceu em Jerusalém tem o mesmo princípio. E às vezes na nossa vida nós achamos também que quando alguma coisa acontece na nossa vida, algum drama, alguma situação difícil, uma doença que se abate sobre a nossa vida, sempre a nossa cabeça vai para: será que eu fiz mal a Deus? O que é que eu fiz mal a Deus? No fundo nós associamos o sofrimento, a dor, a um castigo de Deus. Há um outro momento, este no Evangelho de João, no capítulo 9, logo nos 3 primeiros versículos, que passa um século e os discípulos perguntam: quem é que pecou, se este ou os seus pais? A questão de fundo é que os judeus sempre associavam a dor, o sofrimento, a doença a um castigo divino. Semelhante também no livro de Jó. E o que Jesus claramente afirma em João é que nem ele, nem os seus pais. Aqui a mesma coisa. E se vocês olharem de perto, há uma palavra que salta. É a questão de arrependimento. O que Jesus salienta na primeira parte da leitura que fizemos é a necessidade de arrependimento. E ela por 2 vezes é posta. Depois entramos na parábola da figueira. Era normal os judeus plantarem no meio da vinha árvores de fruto, inclusive a figueira. Há todo um processo até que o fruto possa ser comido e tinha passado esse tempo. E há 3 anos consecutivos o dono vinha à procura de fruto. Se ela não dava, não restava mais nada. A figueira não presta para mais nada. Só está a gastar os solos e nada mais. A resposta é muito interessante. Deixa-me por mais algum tempo a ver se ela dá fruto. E eu queria fechar aqui e salientar só mais um aspecto. E vamos fechar aqui. É a questão da palavra que Jesus usa para pecado. É dívida. A primeira questão, quando eu olho para a parábola da figueira, vejo um Deus que está disposto a trabalhar em prol do ser humano para que ele se possa arrepender e voltar-se inteiramente para Deus. A figueira demonstra isso mesmo. A necessidade melhor dito, Deus a trabalhar para que o homem possa produzir o fruto
E este fruto, olhando para o que vem atrás, é o arrependimento. E se eu juntar agora a questão da dívida, no fundo é tu assumires que tens uma dívida para com Deus. O que esta história toda diz é que há um Deus que te está a trabalhar para tu assumires uma dívida. E quando assumires essa dívida, Ele vai te dizer, já está saldada. O problema é que os fariseus e de uma forma geral os judeus achavam que não eram assim tanto. Porque achavam que alguns pecados eram maiores, menores, eles não eram assim tão maus. O que Jesus também está a dizer é que diante de Deus não há maior nem menor. Porque o nosso pecado é sempre uma afronta à dignidade de Deus. E por dívida, significa que eu e tu fomos criados com um propósito. Vivemos para a glória de Deus, vivemos com Ele e para Ele. Quando não vivemos desta forma, estamos a contrair uma dívida. Mas como eu já disse, tudo o que Deus quer é que tu assumas essa dívida. Essa dívida que te separa de Deus. Mas se assumires essa dívida, Ele vai dizer que ela já está saldada. Mas tens que assumi-la. Na vida prática acontece assim. Para que as coisas sejam resolvidas, tu tens que assumir. Vais junto à entidade e ela depois te tratará. É assim que Jesus quer fazer contigo. Assuma a tua dívida, porque Jesus na cruz já a saldou. Deus ricamente te abençoe.